Está na tela também. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, amados? Olha, era Deus falando com Moisés. Logo depois daquele momento em que Moisés viu ao Senhor na sarça e ouviu a sua voz, a voz do Senhor para Moisés era essa. E eu vou ler esse último versículo. De novo, diz, versículo 10. Vem agora, está falando com Moisés, vem agora, Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, queridos? Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluia. Meus amados irmãos, eu falei de síndrome de Moisés. Quero dizer a todos vocês que isto pode estar acontecendo com qualquer um de nós. E quando acontece em nós, ou conosco, esta síndrome, isto pode ser a causa de muitas paralisações em nossa vida. Pode ser a causa de bloqueios, de situações presas, amarradas, parecendo inclusive serem perdidas, quando na verdade tudo poderia mudar, tudo poderia ser diferente. Mas esta síndrome que Moisés teve e que muitos de nós também têm, paralisam, engessam situações ruins que poderiam ser diferentes. Quero dizer a vocês, meus amados, que naquele tempo o povo de Israel, o povo de Deus, estava num cativeiro no Egito há 400 anos. Imaginemos as dores, os sofrimentos, a situação ruim que aquele povo vivia. E fazendo logo uma concordância com tempos da nossa vida em que as situações são ruins também, são amarradas também. Essa escravidão no Egito, ela pode ser comparada com aqueles tempos da nossa vida em que o controle da situação não está nas nossas mãos,
e a gente percebe que o mal está presente. Porque tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem desânimo, tem vontade de largar tudo, vontade de sumir, vontade de abandonar. E esta era a situação do povo no Egito. Mas você vê, a palavra diz que o Senhor ouviu atentamente. O quê? O clamor daquele povo. Isso significa que se há um ponto de partida para mudar histórias, é clamar ao Senhor. Então, se você não está clamando mais, se você já desistiu de pedir ao Senhor, se você já não acredita mais que a oração tem poder, amados, a tua situação, ela não vai mudar pelo poder de Deus. Você pode até agitar um pouco a tua vida, comprando uma coisa nova, investindo em alguma coisa, mudando de cidade, mudando as tuas coisas, qualquer coisa tua, mas isso só vai balançar um pouco, mas não vai resolver. Agora, quando você clama, você tem que entender, o Senhor não só vê, mas atenta, e num dado momento, qual é esse dado momento? É o dado momento que Ele decide. Então Ele diz, e agora eu desci. Em outras palavras, existe um momento em que Deus vem, em que Ele se manifesta, é um momento em que Ele vai agir, Ele vai colocar o poder dEle sobre as nossas vidas. Ele vai verdadeiramente transformar uma situação que pode ser a mais complicada possível. Quero dizer para todos que estão aqui, não existe nenhuma situação que possa resistir ao poder de Deus. Quem crê? Agora, queridos, a gente muitas vezes está há bastante tempo esperando esse agir de Deus, esperando uma história, seja ela qual for, e você sabe qual é, ser modificada, ser transformada pelo poder de Deus. Quem sabe você já clamou muitas vezes por isso e não aconteceu ainda. Agora, quando Deus vai resolver agir, nós tantas e tantas vezes pensamos que Ele pode fazer isso sozinho. Não, poder Ele pode, precisa ver se Ele quer. Outras vezes a gente pensa que Deus vai fazer isso usando uma outra pessoa. Ele pode usar outra pessoa? Ele pode, precisa ver se Ele quer. Porque de capa a capa da Bíblia Sagrada, eu vejo histórias em que Deus transformou situações, realizou grandes milagres, sinais extraordinários foram vistos, não somente pelo seu povo, mas para o povo que não era dele também, mas em geral, mesmo Deus podendo fazer tudo sozinho, mesmo Deus podendo, porque poder Ele tem de mandar um terremoto, um raio do céu, fogo para consumir, sei lá, pessoa, mas Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer coisa, mas eu vejo Deus sempre trabalhando em conjunto, em parceria com um humano, com um ser assim, feito eu e você. Moisés não era diferente de nós. A situação de Moisés naquele tempo, irmãos, pode ser, ou ela pode ser muito pior do que a situação que nós vivemos agora. Moisés saiu corrido do Egito porque ele matou um egípcio. E tinha não menos do que a guarda inteira do faraó atrás dele. Ele estava num lugar que ele não esperava estar. Depois de ter sido criado no palácio, ele agora está vivendo num deserto, num lugar estranho, com um povo estranho, com costumes estranhos e tendo que ficar ali.
E quando Deus resolve fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele chama o Moisés. E ele não disse para Moisés: Moisés, fica tranquilo, fica na boa aí. Rapaz, olha, sossega, fica aí, porque deixa que eu vou lá. Eu quero dizer para você, olha, você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, vou acabar com aquele cara. Mas Deus não faz assim, irmãos. Nós aqui esperamos, muitas vezes, que ele faça. Mas o que nós precisamos entender é que ele sempre está querendo usar alguém. E quando ele apresenta esse plano para o Moisés, que ele diz assim: Moisés, é você que vai falar com o faraó, começa então a surgir a síndrome de Moisés. O que é síndrome? Creio que todos saibam o que é síndrome aqui, né? Mas talvez tenham alguma dificuldade para explicar. Tem coisa que a gente sabe o que é, mas a gente tem dificuldade para explicar. É que eu chutei o negócio aqui. Síndrome não é exatamente uma doença, viu? Doença é uma coisa que surge assim, às vezes, de um vírus, de uma situação que não está sendo provocada por você. Ninguém, né, tem uma doença assim do nada. Agora, síndrome é um conjunto, assim, é uma reunião de sentimentos que vão sendo gerados ali dentro da pessoa, e aquilo provoca insegurança, medo, incertezas. A gente tem que pensar que deixa de fazer muitas coisas porque estamos com medo. Nós não acreditamos que seja possível. A gente pensa que é inseguro. Sabe, eu muitas vezes olhando para essa passagem de Moisés aí, eu confesso, eu tenho que confessar que eu acho que eu julguei mal Moisés. Porque eu pensava e pensei muitas vezes assim que ele estava dando desculpas para não fazer. Hoje o Senhor me mostrou algo diferente e eu não tenho vergonha de compartilhar com a igreja. Se foi desculpa eu não sei, mas sabe o que eu comecei a pensar? Moisés está fugido, ele está sozinho. Ele matou um egípcio, ele estava numa situação bem complicada. Quando o Senhor diz, volta para lá e fala com o faraó, ele tem que falar com aquele que queria matá-lo. Então não era fácil assim, não era só uma questão de querer fazer ou não querer fazer. Ele de fato via que aquilo era muito difícil. Então ele começa, irmãos, a reagir diante desse chamado de Deus, como muitos de nós também reagimos. Você não pode ter dúvidas de que Deus tem um chamado para você também. Deus tem chamado para a igreja, irmãos. Em geral, não é para um ou para outro. Você acha que Deus está escolhendo aqui alguns para dizer, não, você tem chamado, você não tem, você tem chamado, você não tem? Chamado para realizar, para ser usado por Deus, para experimentar o poder de Deus, todos nós temos. Você pode falar qualquer coisa, mas você não pode falar para mim que você não tem um chamado de Deus para a tua vida. Que Deus não te chama para realizar algumas coisas. Mas a questão é que quando Deus te chama, quando você sente que Ele está querendo algo de você, quando espiritualmente você começa a sentir, Deus quer algo mais de mim, então a síndrome de Moisés pode aparecer. A primeira coisa, o primeiro sintoma que a gente vê aqui na palavra está no versículo 11. É o versículo seguinte ao último que nós lemos. É a reação de Moisés. Irmãos, tenham certeza, as reações de Moisés
falam muito sobre nós. Falam muito. Elas representam muito do que nós somos e da maneira como nós também reagimos. E eu quero repetir, é por isso que tem muita coisa na nossa vida que já poderia estar sendo mais prósperas, mas não são. E você vai entender isso pelo poder do Espírito Santo, o dono desta palavra. Então Moisés disse assim para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então essa história do quem sou eu, irmãos, a primeira impressão que eu tive é que se tratava ali de uma questão de identidade. Sabe, a questão de identidade é aquela que você pensa que você não é ninguém para nada, e Deus tem que afirmar a tua identidade. Chegar e dizer para você: não, Éder, você veio para brilhar nessa terra, você tem potencial, cara, você é forte, você é conhecedor da palavra, não vá, cara, você é demais, não pense que você não é nada, você é muito, você é meu filho amado. Isso é um tratamento de identidade, mas não era disso que se tratava ali. Moisés sabia quem ele era, ele sabia que ele era hebreu, ele sabia que tinha nascido num tempo em que Faraó deu ordem para matar todos os meninos, bebês lá no Egito. Ele sabia que tinha sido colocado num cesto por sua mãe. Ele sabia que aquele cesto foi parar bem no palácio do Faraó. Ele sabia que ele tinha sido criado pela filha do Faraó, como se fosse filho dela. Ele sabia que tinha recebido do bom e do melhor. Ele sabia que ele era hebreu. E ele, quando viu a situação de um irmão dele sofrendo naquele lugar, num impulso, um impulso assim como nós muitas vezes temos também, ele partiu para cima daquele egípcio, veio a matar aquele homem. Ele não planejou aquilo, mas aconteceu. Então ele sabia que ele tinha cometido esse crime, ele sabia que ele tinha errado. A coisa apertou para ele de uma maneira, irmãos, como muitas vezes acontece na nossa vida, onde através de uma atitude nossa, às vezes uma palavra mal falada, um gesto, muda tudo também. E a gente se vê perdido, arrasado, sem chão. Ele ficou assim e fugiu para o Egito. Não tinha outra saída, fugiu. Ele sabia quem ele era. Não se tratava disso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que essa história de quem sou eu para fazer? Deixa eu te dizer que muitas situações da tua vida, perto de você, envolvendo você, especialmente você, pessoas que estão perto de você, gente da tua casa, é o teu povo, são os teus hebreus, são os teus judeus, com vidas amarradas também, totalmente dominadas pelo faraó desse tempo, precisando de uma mudança muitas vezes bem radical. Irmãos, tem situação que você fala, tem que mudar tudo, a pessoa precisa deixar disso, deixar de fazer isso, deixar de falar isso, deixar de ser assim, e passar a crer dessa forma, e agir desta outra maneira, mas não acontece. E isso é bem difícil. E aí a primeira coisa que a gente pensa, quando de alguma forma a gente sente que Deus está levantando pessoas assim como estava Moisés e como somos nós, para realizar essa transformação, para promover esta libertação, a primeira coisa que nós falamos: quem sou eu? Você já logo pensa que tentou muitas vezes, que já orou, que já fez, que já foi, e aí você chega ao ponto de dizer: não, eu não consigo fazer nada. E aí é que está o problema. Aí é que vem a coisa.
Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que para lidar com essa história, que para resolver isso aí, alguém, quem sabe no teu pensamento, alguém sendo usado por Deus. Muitas vezes você pensa, quem sabe é o teu pastor, Deus vai usar, meu pastor vai levantar um profeta para vir me dizer quem eu sou. E eu quero te dizer pelo poder dessa palavra, que se eu chegar para qualquer um aqui, e fizer como eu vou fazer agora, só numa demonstração aqui para o Fabiano. Fabiano, é você que vai libertar, vai lá, cara, porque você é bom. Você vai saber, você sabe o que falar, você já aprendeu, você já sabe tudo. Não vai resolver, irmãos. Porque o problema não é que Moisés não sabia quem ele era, o problema não é que o Fabiano pode não saber quem ele é, ou que você não saiba quem você é. Mas você tem que entender como é que Deus tratou desse negócio. E aí vamos para o outro versículo. O versículo 12, olha para a palavra de Deus. Deus disse assim: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então vamos aprender uma coisa, meus amados irmãos. Quando Moisés diz, quem sou eu para ir lá, tinha sentido. Quando você diz, quem sou eu para resolver essa situação, tem sentido também. Porque de fato, sozinho você não vai conseguir. Toda pessoa que tenta resolver situações assim, sozinhos, não consegue. Mas se Deus tem um chamado na tua vida, Ele diz, eu serei contigo. Então o que nós precisamos entender não é como é que eu vou fazer, é pensar assim, quem é que vai comigo. Se você vai resolver um pepino aí, uma bucha grande na tua vida, a primeira coisa que você tem que pensar, Deus está comigo? Sim ou não? Porque se você não sentir que Deus está contigo, dificilmente você vai ser forte o suficiente para resolver esta parada. Então disse Moisés a Deus. Uma segunda coisa que ele fala, um segundo sintoma, segundo sintoma de síndrome, da síndrome de Moisés. Ele fala, então Moisés disse a Deus, versículo 13, eis que quando vier os filhos de Israel e vos disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Então, se a primeira coisa é olhar para si mesmo e dizer, quem sou eu? E a resposta do Senhor é o seguinte, você é alguém que tem a minha presença, amém? Quem é você? Você não é realmente grande coisa, entenda. O Senhor não está dizendo aqui que você é bom. O Senhor sabe que você matou um egípcio, que você está fugido, mas o Senhor diz, eu serei com você. Agora a outra coisa que a gente pensa, o que eu vou dizer? Quais serão as minhas palavras? Se me perguntarem, viu, por que você está fazendo isso? Quem te mandou fazer isso? A tua preocupação é o que você vai dizer. E realmente faz sentido, irmãos. O que Moisés vai dizer chegando lá para o faraó? Viu, seu faraó, bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpa aí ter matado um cabo aí, mas eu estou aqui porque Deus me mandou para tal. A preocupação dele, irmãos, é uma preocupação que muitas vezes nós temos também. O medo, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Mas o que a palavra vem dizendo aqui, irmãos, é profundo, porque para mim ela resolve duas coisas em uma. Os dois primeiros sintomas da síndrome de Moisés são resolvidos aqui, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Pega isso no teu coração. Você que está perguntando aí, quem sou eu, o que eu vou dizer? Irmãos, sente uma coisa pela palavra de Deus.
Não se trata de quem você é, trata-se de quem Deus é. Aleluias! Por que muitas vezes você não faz? Porque você quer saber se você é a pessoa para fazer. E eu tenho para te dizer nesta noite que você não é. O problema não é você. O problema não é saber quem você é. O problema não é responder para você mesmo quem é você. O problema é responder para você mesmo quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus? Porque nessa noite ele vem dizendo, vai para fazer, e se precisar falar qualquer coisa, diga simplesmente que eu sou. Significa que você tem que ir para combater. Sabe outra coisa da síndrome de Moisés, irmãos? Você vai encontrar uma terceira coisa, que a gente faz muito também, e eu quero ir direto aqui para o versículo, capítulo 4 agora, no versículo 1 diz, então Moisés respondeu e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Sabe, essa preocupação a gente tem também. Muitas vezes nós deixamos de trabalhar para o Senhor, e quando eu digo trabalhar para o Senhor, eu não estou me referindo a trabalhos aqui na igreja, não estou falando que você tem que assumir um ministério, não é esse tipo de trabalho não, irmãos. É um trabalho que envolve a libertação de gente tua. Um trabalho que muitas vezes diz respeito a uma prisão, que é você quem está nela, que é o teu povo quem está nela, que é a tua família quem está nela. Então, quando eu digo é para trabalhar, é para ir, é para fazer alguma coisa, é para se levantar. Então eu digo que muitas vezes você está do mesmo modo dizendo, mas eu vou, mas não vão crer em mim. Essas pessoas sabem quem eu sou, conhecem a minha história, já me viram caído muitas vezes, já me viram errando muitas vezes. Acha que eles vão acreditar em mim só porque eu estou lá falando? Aí, irmãos, vem a resposta do Senhor para a nossa vida. E com essas respostas, nós temos que entender como é que o Senhor está querendo tratar essa síndrome. Porque enquanto você ficar nessas conversas do tipo, quem sou eu? O que eu vou dizer? Eu posso até dizer, mas não vão crer em mim. Então não adianta. Você está parado. Mas as tuas coisas também estão. E se Moisés não continua a conversa com Deus ali, eu fico imaginando se Deus chegasse para Moisés na terceira vez que ele abriu a boquinha e Deus tivesse dito para ele, Moisés, tá bom, então vai, então deixa desse jeito mesmo, tá bom, obrigado, valeu, até logo. Se Deus faz do jeito que muitas vezes nós fazemos, quando uma pessoa não ouve o que a gente está falando, irmãos, será que tinha acontecido tudo o que aconteceu por intermédio de Moisés, pelo poder de Deus através da vida de Moisés? Será que não tem muita coisa na tua vida que Deus quer fazer através de você para libertar gente importante para você, para trazer novos tempos, para mudar história? Deus está olhando para você e está falando, é você, Marcelo, que vai lá, é você, João Paulo, que vai lá, é você, Pedro, que vai lá, é você, Bruno, que vai lá, é você, Edson, que vai lá, você. E você permanece dizendo, eu? Quem sou eu? Irmãos, eu fico pensando, e aí? Deus pode usar outra pessoa? Pode. Mas Ele também pode não usar, não pode? Ele também pode ficar te esperando, não pode? Agora, Deus é paciente. Ele está esperando muita gente aqui. E mais uma vez Ele vai mostrar para Moisés, Moisés, eu sei que você tem esse medo. Eu sei que é difícil mesmo. Mas aí Deus começa a dizer para ele como ele tinha que tratar essa história. E então ele começa a falar assim, olha, 3 coisas eu vou
resumir rapidamente para ir para o final dessa mensagem. Ele disse: Moisés, pega essa lança aqui, e quando você chegar lá, você vai jogar ela na terra, e ela vai se transformar numa cobra, ou seja, vai acontecer ali algo sobrenatural, um poder, um sinal. Depois ele disse assim: tem mais um sinal que eu vou te dar. Você coloca a tua mão aí, dentro do seu casaco aí, do seu túnica, não sei. Aí ele pôs. Tira a mão agora. Tirou, a mão estava leprosa. Era outro sinal. Aí ele falou: agora bota a mão de novo aí. Botou a mão, agora tira de novo. Tirou, estava curada. Sinal. Sinal de transformação, sinal de cura. E Deus ainda diz mais, meus irmãos. Ele diz aqui, ó, no versículo, se o irmão puder colocar na tela aí, no versículo 8, algo muito interessante. Ele diz assim: e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Está prestando atenção? Olha, e se acontecer que ainda, né, versículo 9, não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Eu te dou dois sinais, mas se nenhum dos dois sinais funcionar, eu vou te dar um terceiro sinal, porque o Senhor trabalha com sinais. Você crê, meu irmão? Você crê? O Senhor trabalha com sinais. Então essa preocupação que você tem, viu, mas eu vou chegar lá, vou falar, não vou acreditar em mim, eu vou fazer papel de bobo. Não, mas não vai, porque o Senhor vai te dar sinais. Preste atenção numa coisa, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê está condenado. E depois ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, você bebe veneno e não morre, você vai curar enfermos. Isso são os sinais. O problema é que a gente quer correr atrás do sinal, e o Senhor Jesus está nos ensinando que é o sinal quem corre atrás de quem crê. Estão entendendo, meus amados? Eu quero falar agora a última coisa, e depois eu quero fazer um fechamento dessa palavra, que eu creio, irmão, seja uma chave na nossa vida. Uma quarta coisa que o Moisés fala, quando ele vê que para tudo Deus está empurrando o bichinho para fazer a obra. Eu quero falar abertamente para todos vocês aqui nessa noite. O Senhor está te empurrando para fazer a obra dele. Se você está percebendo, eu não sei. Mas eu sei que ele me empurrou. Eu sei que ele ainda está me empurrando. Porque nesta manhã, eu reunido com alguns irmãos, ainda dei esse testemunho. Eu muitas vezes parei para pensar: mas será que eu sou pastor mesmo, gente? Será que eu realmente tenho chamado mesmo para isso mesmo? Será? Irmãos, eu muitas vezes tenho esses ataques de síndrome de Moisés e fico pensando comigo mesmo: será que Deus me enviou mesmo? Será que a palavra que eu prego lá, gente, tal? Aí depois, muitas vezes eu ouço a palavra que foi pregada e eu penso assim comigo, eu falei: viu, mas isso tem que ter sido Deus que falou, porque está me cutucando por dentro, está me pegando, está moendo o meu interior. E os sinais? E as coisas que acontecem? A gente falava hoje de manhã assim: tem coisa que a gente é chamado para fazer. O Senhor quer que eu faça isso, quer que eu lidere uma célula, quer que eu tome conta de uma área ministerial, quer que eu pregue, quer que eu louve, quer que eu participe de alguma coisa, quer que eu vá lá no meu trabalho e fale isso, fale aquilo, e tantas coisas que muitas vezes surgem dentro do nosso coração, que eu vou dizer, se você fizesse, a tua vida seria totalmente transformada. Mas a gente fica naquela do tipo: ah não, eu não, deve ter outro para fazer, né? Eu não tenho capacidade para isso, eu não sei o que isso, né? E a gente usa a expressão assim: isso não está queimando o meu coração. Deixa eu dizer, nunca queimou meu coração ser pastor. Quando um belo dia, o falecido apóstolo Silas, num culto de Santa Ceia, um domingo de manhã lá em Santo André, sem que até que eu soubesse disso que ia acontecer,
ele pega e me levanta lá no meio do povo e diz: o Abílio está sendo separado hoje para pastor. Irmão, você acha que o meu coração queimou? Não só não queimou, como gelou. Piorou, estava numa temperatura mais ou menos, mas na hora que ele falou, gelou. E hoje ainda, muitas vezes, gela também. E eu digo: mas sei lá, Senhor, o que está acontecendo? Síndrome de Moisés. Sentimentos que querem me fazer parar. Eu fico pensando, se a gente dissesse isso para Deus e Deus dissesse: então tá bom, tudo bem, irmãos, é uma opção que a gente tem. Eu vejo aqui que a última tentativa do Moisés, Edson, foi a seguinte: Senhor, olha o que ele fala lá no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nunca fui, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. Irmãos, pode ser que ele fosse mesmo. Não é todo mundo que tem facilidade para falar. Não é todo mundo que tem um chamado, que de eloquência. Pode ser que Moisés não tivesse mesmo. Mas eu vou te falar como é que Deus cuidou disso. Deus podia ter desistido de Moisés, não podia? Deus podia ter dizer assim: bom, o problema é esse, Moisés? Então é o seguinte, eu conheço o Arão, seu irmão. O seu irmão é bom de falar, hein? Então vamos fazer o seguinte: fica você aqui, filho. Senta aí no seu sofazinho, fica aí assistindo o seu futebolzinho aí, né? Porque eu nem gosto de lembrar de futebol, viu, irmão? Eu estou com nojo, eu estou com uma raiva disso aí, que não é mole, viu? Mas tudo bem, vamos deixar isso para outra hora aí. Mas eu não estou mais aguentando futebol, viu? Falar a verdade, o negócio está feio. Eu gosto, mas está difícil. Está difícil. O que é isso, gente? Mas vamos pular isso aí, que isso aí me tira do sério, né? Mas se Deus chegasse para Moisés e falasse assim: então fica aí assistindo Palmeiras ser campeão, que eu vou mandar o Arão para fazer a obra, é possível que ele realizasse as mesmas coisas, mas através de quem? Do Arão. De quem que a gente já está falando agora? Do Moisés ou do Arão? Mas acontece, irmãos, que Deus quer usar você. Você crê nisso? Se você está achando que não serve ninguém, que tal, viu? Deixa eu te falar. Deus fala assim: olha que paciência. Tá bom, Moisés, eu vou mandar o Arão junto com você. Você não sabe falar, mas o Arão eu sei que fala bem. A palavra diz que a ira do Senhor, toca aí, vê aí um versículo que fala da ira do Senhor, aí mesmo para frente aí, né? Fala que a ira do Senhor se acendeu contra o Moisés. Aí, então se acendeu a ira, volta. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Irmãos, olha, Deus vai falando e vai dando um jeito, vai falando, manda, o outro fala que não dá, e Deus dá um jeito, e explica, e acontece, e vai até o ponto em que a ira do Senhor se acende. O negócio com a gente, muitas vezes é assim, a gente tem que esperar Deus ficar irado com a gente, né? Mas mesmo assim, o Moisés se levantou e foi. E você sabe, Deus usou a vida desse homem e realizou esse grande milagre, amém? Amém. Agora, vamos ficar de pé, que eu quero te falar. Por que Deus pode usar você? Sabe, Moisés, no lugar de Moisés você põe o seu nome. Viu, Helena? Põe o seu. Helena. Não se trata de quem você é, se trata de quem eu sou. Você não precisa ficar aqui pensando o que você vai falar, porque sou eu que vou falar. Se vão acreditar em você ou não, eu só quero que você vá, porque eu vou dar sinais. Eu vou te entregar sinais. E, rapaz, ou raposa, tudo bem, você está com esse negócio de não saber falar, vou colocar um irmão para ir junto com você. Vou pegar um irmão da igreja e você vai. E vai. Irmãos,
Deixa eu te falar uma coisa. Os sinais, a vara que joga e se transforma em cobra, ela não aconteceu ali, na hora da conversa. Ela aconteceu aonde? Lá. As palavras que Deus colocou na boca de Moisés, faladas também pelo irmão, que também foi inspirado por Deus, ele não deu uma colinha lá no deserto. Ele não falou, olha, Marcelo, você vai falar assim, assim, assim. Não, ele disse, eu vou falar através de você. Mas onde? É lá, não é aqui. Sabe qual é o problema de tanta gente? É que você quer que aconteça alguma coisa primeiro aqui, para você se sentir seguro, para você vencer essa síndrome primeiro, para depois ir lá para fazer. O que eu vou falar? Deus já tem que te explicar agora. Qual vai ser o sinal? Deus já tem que treinar você fazendo sinal aqui, para depois acontecer lá. Quando a palavra do Senhor, irmãos, ela não diz que o sinal vem até você, ela fala que o sinal vai com você. Então, se você está enquadrado nessa síndrome que paralisa áreas da tua vida, que você não desenvolve, nessa noite o Senhor está dizendo, eu quero usar você mesmo. Você. Eu quero te colocar palavras, eu quero realizar sinais através de você, para crerem que eu sou contigo. Se esse é o teu caso, deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que você tem que fazer para vencer essa desgraça, irmãos, é o que Moisés fez. Moisés ouviu a palavra de Deus e foi. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Eu não sei se você vai crer, mas se você crer, pode ir, porque as coisas não vão acontecer aqui, vão acontecer lá. Quem está me entendendo? Isso está profetizado sobre a tua vida. O milagre vai acontecer a hora que você for. Você não tem que crer em você. A tua fé não tem que estar no teu poder, no teu saber de falar, se você é eloquente ou não, se você maneja bem um microfone ou não. Não é nessa hora que o milagre acontece. O milagre acontece quando você vai. Então nesta noite a palavra do Senhor vem dizendo, você está sofrendo, tem situação que precisa ser resolvida, tem uma escravidão que precisa ter fim na tua vida. Não fique mais esperando. Não fique mais com essa coisa do tipo, quem vai, manda outra no meu lugar, não sou eu que vou fazer. Simplesmente vá. Abrace essa palavra, irmão, você tem a sua opção nessa noite. Essa palavra não é do pastor, não, é do Senhor, e o Senhor colocou no teu coração e disse, olha, pode ir, porque eu sou contigo. Irmão, deixe Deus realizar através de você. Pare de querer realizar através de Deus. Porque a obra não é tua, é do Senhor. O poder não é teu, é dele. Mas você tem que dar os passos. E Moisés deu os passos. E é por isso que todo sinal foi demonstrado no Egito. Pensa que é fácil? Chega lá, o Senhor já tinha adiantado por Moisés. Vai para falar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Olha que coisa, irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a glória do Senhor é mais importante do que o milagre que Ele vai fazer. Aleluias. A glória do Senhor na tua vida não tem preço. O que Deus pode fazer através de você. Você que está começando agora, você que se acha um Zé Ninguém assim, feito o Moisés, e feito eu também, porque eu muitas vezes também me acho. Mas irmão, quando eu aprendi que não sou eu, é Deus. Quando me aconteceu um acontecido aconteceroso, irmãos. Eu, pastor de uma igrejinha lá em São Paulo, me aparece um primeiro endemoniado, irmão. Ai, que situação. Eu não estava preparado para isso. E o camarada começa a babar, escumar lá, e eu digo, e agora? E agora?
Eu já me borrando todo, preocupado até com o mau cheiro que poderia estar saindo ali ao redor, mas eu disse, bom, eu aprendi que eu tenho que orar em nome do Senhor Jesus e expulsar. Irmãos, fui lá, orei. Quando a pessoa levantou, eu nem acreditei. Eu falei, Jesus, não é que esse nome tem poder mesmo, que se dependesse da minha coragem, irmão, sei não. E assim de experiência em experiência, de fé em fé, a gente vai aprendendo a confiar mais. É aí que a gente diminui e ele cresce na nossa vida. Você está entendendo? Então abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Vou orar por você. Senhor Deus, Pai amado nosso, que está, Senhor, tua igreja, recebemos esta palavra e sabemos que o desejo do teu coração é fazer daqui, é fazer a partir desta palavra discípulos corajosos, que experimentam o teu poder e não que são experimentados por ele, que seguem no caminho que o Senhor determinou, para cumprir o chamado que o Senhor fez na vida dele, e o teu Espírito Santo já colocou neste coração o que ele tem que fazer. Então nesta noite, toda a resistência, todos os sintomas da síndrome de Moisés, na vida de cada um que está aqui nessa igreja, que possa cair por terra agora pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E se levante deste lugar gente que vai ter mudança de vida, gente que vai conseguir liberdade, Pai querido, por simplesmente confiar e saber quem é o Senhor, ainda que nós não sejamos muita coisa. Nós sabemos que temos valor para o Senhor, mas sabemos também que não conseguimos realizar nada sem o teu poder. Então, em nome do Senhor Jesus, meu pedido para a igreja nessa noite, como ministro do Evangelho nesse lugar, é que meus irmãos saiam daqui fortalecidos, para realizar grandes obras, grandes transformações, libertação verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias! Glórias a Deus!